E aí pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Márcia, esse vídeo aqui não pôde comparecer a aula dela, e eu quero compartilhar com vocês um trechinho de um filme que eu gosto muito. Vamos lá. Eu nunca havia pensado por este lado. Na sua opinião, um estilo de Wushu pode ser melhor que o outro? Eu penso que não. Eu não entendo. Nenhum melhor que o outro? Então por que temos tantas competições? Por que competimos tanto? Acredito que nenhum estilo é melhor que o outro em nenhum sentido. São os níveis de treinamento que variam. As competições revelam nossas fraquezas e inflam o ego. Nossos verdadeiros inimigos somos nós mesmos. São palavras poderosas e muito sábias. Muito obrigado. Ao chá. Ao chá. Então, uma coisa que eu sinto muita saudade do Japão é que quando você ensina uma coisa que a pessoa não sabia ainda, ela te agradece, ela fala arigatou gozaimasu. E aqui, quando você ensina uma coisa que a pessoa não sabia, ela vira pra você e fala que já sabia. Né? E fala, nossa, que ideia boa que eu tive com um negócio que eu já sabia aqui. Bom, por que disso num vídeo em que supostamente a gente vai falar sobre as coisas erradas aí que andaram acontecendo? É que antes de falar sobre a bagunça que aconteceu, eu senti vontade de falar sobre o uso de hacks em si, em hacks de jogos. Eu lembro que eu era um jovem gafanhoto quando eu jogava Age of Empires 2, e depois veio Age of Mythology, e era um RTS, e era meio que um StarCraft tosco, assim. Só que bonitinho, né, medieval, do jeito que eu gosto, não gosto muito de jogo futurístico. Então você tinha que ficar derrubando árvores, e com essas árvores você construía quartéis, e com esses quartéis você fazia soldados, e aí você ia montando seu império, e você ia treinando, né, soldadinhos. Cara, que delícia, porque assim, o seu controle de tempo, da mesma maneira que no StarCraft, era fundamental. Então saber onde estavam os seus peasants, onde estavam os seus soldados, e aí você tinha artilharia, você tinha infantaria, você tinha cavalaria, e você tinha que controlar todo mundo, tinha que construir muros. E o controle de tempo nisso tudo e a gestão de recursos era uma coisa importantíssima. Então, se você ficasse fazendo muito soldado e não fizesse construções, você poderia atacar, perder todos os seus soldados e depois... Enfim, eu não vou ficar explicando o jogo para vocês agora. Mas esse jogo, para mim, ele foi fantástico até o dia em que eu descobri que existiam cheats. Então, assim, cara, para você coletar 1000 madeiras naquele jogo, você precisava de muitos trabalhadores lá, né? Ó de onde vem, né? Essa paixão por coleta. Você colocava um monte de trabalhador lá e você conseguia essas 1000 madeiras. Só então é que eles iam construir um quartel e só então é que você ia conseguir construir arcos para os caras lá carregarem, lutarem. Você precisava de muito disso. E aí eu descobri que existia uma listinha de cheats, então assim, se você escrevesse lá Lumberjack, você ganhava 1000 madeira, né? E agora eu não lembro mais quais são todos os hacks, mas tinha para ouro, tinha para uma série de coisas, e tinha uns que giravam catapultas, assim, o jogo ele acabou para mim no dia que eu descobri isso. Porque eu, imbecil, do jeito que eu era, né, adolescente, o dia que eu descobri que escrevendo lá Lumberjack aparecia 1000 madeiras no meu inventário, eu nunca mais coletei madeira. E aí o que acontecia? Eu jogava contra outros players, não dava, porque aí os players viam que eu estava usando o hack porque aparecia lá e aí ninguém queria jogar comigo. Não nessas condições, claro, se eu visse que alguém também estava com a marca, eu também não jogaria com a pessoa. Me restava lutar contra IA. E aí quando você joga contra IA, usando o hack, qual a graça? Nenhuma partida provava o quanto eu era bom, nenhuma partida provava o quanto eu era organizado. E muito pelo contrário, eu deixei de ser organizado. Por quê? Porque eu não precisava mais. As minhas partidas de Age of Empires, assim como de StarCraft, elas começavam com cada segundo cronometrado. Eu cronometrava cada segundo, e no segundo em que o soldadinho ou o camponês ele parava, eu já dava uma nova função para que ele não perdesse tempo, porque naquele jogo cada segundo contava. Agora, assim, cada segundo conta, e aí de repente quando você consegue 100 madeiras, pronto, você pode ficar 3 minutos parado. Então eu já não me importava mais de analisar com tanto cuidado a movimentação, porque os meus recursos eles seriam infinitos, e porque vocês entenderam que o jogo morreu pra mim o dia que eu descobri que existiam aqueles cheats. E aí depois eu falei, não, eu vou parar de usar isso, mas aí eu já tinha descoberto e aí eu já não queria mais, e o jogo perdeu o encanto pra mim. Então eu só conseguia jogar aquilo quando eu ia jogar contra alguém, e aí a gente não podia usar os cheats porque ali ficava marcado. Então o Age of Empires ele durou pra mim até o dia em que eu descobri isso e que eu usei. E aí eu falei, eu tenho que parar de ser burro, né? E aí eu tava jogando um jogo da Rockstar que é o
GTA Vice City. Sou velho, né? Sou tiozinho. Vice City é um dos primeiros lá. E eu falei, cara, nunca que eu vou usar cheat hack nesse jogo. Nunca. Por quê? Porque eu não vou fazer com esse jogo o que eu fiz com o Age of Empires. Mas aí você fica navegando na internet, navega na internet, aí vê, e mano, tem um cheat aqui que cai um canhão de guerra no seu pé. Um fodendo canhão de guerra. Aí eu falei, não, vou ter que experimentar essa porra. Coloquei o código lá, peguei o canhão de guerra. Quando foi que o jogo morreu pra mim? Sim, 2 dias depois do canhão de guerra. Porque na hora que eu peguei o canhão de guerra, entrei nele. Lógico, destruí a cidade inteira. Nunca ninguém mais me pegou. Fiz horrores de dinheiro. Fiz todas as conquistas que eu precisava fazer. E arruinei o jogo. Quer dizer, eu fiz um monte de conquista lá, mas aí eu arruinei o jogo. Porque todas as conquistas que eu tinha conseguido não eram mérito meu, era do tanque. E não tinha porque eu fazia as próximas. Porque afinal de contas eu já tinha quebrado toda a relação que eu tinha de competência e de feito com resultado, né? De competência e de trabalho empenhado com resultado. E aí toda vez que eu logava nesse jogo, no Vice City, era pra tacar bomba de canhão de guerra, de tanque de guerra no mapa todo, e era só isso que eu fazia e eu deixei de viver a história, de fazer todo o progresso. E eu lembro que assim, na época que saiu San Andreas, eu tava trabalhando pra caramba, vocês não têm ideia. Tipo, eu tava trabalhando demais na minha vida e eu não tinha tempo pra jogar. E aí eu peguei o jogo e o que eu fui fazer? Cara, eu não vou ter tempo de jogar todo esse jogo. O que eu vou fazer? Eu vou liberar tudo. Liberei tudo, andei pelo mapa, taquei o terror e foi outro jogo que eu também não joguei, que eu não consegui aproveitar. Por que eu tô tendo essa conversa com vocês? E o que isso tem a ver com o vídeo anterior? Quando você joga alguma coisa, quando você pratica alguma arte marcial, por exemplo, quando você faz isso, toda a minha visão de mundo, tá, gente? Você pode totalmente discordar com tudo que eu tô falando aqui e a sua vibe ela pode ser completamente outra. Mas eu acho que quando você joga um MMO, por exemplo, o outro ele tem pouquíssimo valor para você. Porque quem é o outro? O outro, eu vou falar da perspectiva de um full tech, tá? Falando da perspectiva de um full tech. Quando eu olho pra cima, o que eu posso ver? Eu posso ver um full pain. Eu me comparo com esse cara? Não. Eu falo que ele não faz sexo, eu digo que ele é um sem vida, eu digo que ele é um pay to win. Eu falo que esse cara não é parâmetro, porque ele não deve ter vida social nenhuma. Eu falo que ele deve ter problema mental, e aí eu relativizo as conquistas dele e fico na minha bolha e ignoro. Então eu não vou me espelhar nesse cara. O cara deve ser amigo de gêmeo. Agora, se eu olho pra cá e vejo um cara que tá full tree, o que eu vou chamar ele? Do que eu vou chamar ele? De noob, né? Full tree, que bosta. Vem aqui que eu vou te matar. E quando eu matar esse cara, eu não vou sentir prazer, porque ele não é parâmetro, ele não é indicador de nada pra mim. No nível em que eu estou. Então, percebe como a gente sempre se coloca como parâmetro? Então, quando você vai tirar X1, o outro, ele tem pouquíssimo valor pra você. Por mais que ele seja seu amigo, ele tem pouco valor pra você. Porque não é ele, é o que você consegue fazer com ele. Você consegue derrubar um cara que é full tech. Você consegue derrubar um cara que tem um pen. Você apanha pra um cara que tem um tri. É você. E assim, os outros não importa. Você vai na arena, você pode ficar lutando o dia inteiro na arena contra mais de 20 players. No final do dia você não lembra o nome de nenhum deles. Porque o que é que importa? O que importa é você. O quanto você progride, é o quanto você faz. Quando você vai para uma guerra, você pode amar de paixão a sua guild. Mas no final da guerra, o que vai valer? Quantos eu matei e quantas vezes eu morri. E qual foi a colaboração que eu tive, o peso que eu tive na guerra. É sempre você. E esse jogo que a gente joga, ele tem uma coisa fantástica, que é você nunca poder dizer que alguém foi carregado por alguém. Tudo que essa pessoa tem nesse jogo é mérito dela. É mérito dela. E é por isso que eu jogo esse jogo. Porque, assim, se eu tenho CP é porque eu fui lá e fiz o CP. Se eu tenho um item é porque eu fui lá e enchantei. Ah, mas o outro lá, ele é pay to win. Ele comprou 700 trajes e vendeu todos a 200kk. Então, foi ele que teve dinheiro. Nem que ele tenha ganhado do pai dele, o problema é dele. Foi ele que colocou o dinheiro suado lá e vendeu todos os trajes. E com esse dinheiro ele comprou o TET dele. Mas é um empenho, é um esforço dele. Então, assim, não é assim, cara, vem aqui que a gente vai te carregar e a gente vai te equipar. Não, não é fácil. Você pode pegar o seu amigo, você vai grindar todo dia com ele lá, você pode desligar os seus pés para tentar melhorar a vida dele. Não necessariamente esse cara vai conseguir alguma coisa sem te acompanhar durante todo o tempo. Ele não vai conseguir.
Então, quando eu paro para olhar para esse jogo, da perspectiva de gamer assim, das coisas que são importantes para mim, uma das coisas que eu mais gosto desse nosso jogo é poder olhar para ele e olhar para minha conta como um todo e falar: aqui está o resultado do meu trabalho, da minha estratégia, do meu esforço. Então, quando eu entrei, eu fui conhecendo o jogo. Conforme eu fui conhecendo o jogo, eu fui vendo o que os itens de cash eles poderiam me dar. E eu fui me dispondo a comprar determinados itens que eu achava que seriam importantes para mim. E eu coloquei muito empenho e muito trabalho. E eu fiz muitos CPs, eu peguei muitos nodes. E eu upei life skills em diferentes chars. E eu peguei nível em determinados chars. E eu montei sets para diferentes personagens. E hoje eu tenho diferentes coletores e diferentes grinders, né? Posicionados no mapa. E quando a gente fala de noção de família, para mim é família mesmo, porque cada um da minha conta, cada personagem de cada classe da minha conta tem um lugar ao qual ele pertence, no qual ele fica, no qual ele gera recursos. E quando eu olho para minha conta e a capacidade produtiva dela e tudo que eu consegui dela e o conhecimento todo que eu adquiri, eu falo, cara, que tesouro precioso. E o tesouro, ele não tá no meu set mais alto. Ele não tá no set do meu main. O tesouro tá em cada hora que eu passei, em cada spot. Então, eu sei coisas sobre determinados spots que, assim, alguém que não faz life skill nunca vai saber. E é uma coisa besta. Não, é ridículo eu querer me achar melhor do que algum outro jogador, porque eu sei mais sobre determinado spot de coleta que ele não sabe. Você tá vendo como o outro não importa? É sempre você, é eu interagindo com o mapa e é eu sabendo dos meus limites. Então, eu gosto muito de olhar para o mapa inteiro e falar: eu conheço essa porra. Tem lugar que eu não conheço, mas eu ainda vou explorar. Mas os lugares onde eu já estive, os lugares onde eu já trabalhei muito, eu conheço muito bem. E pro resto da vida eu vou conseguir explorá-los. E pro resto da vida eu vou ter uma capacidade de geração de recursos muito grande. Por quê? Porque eu sei como fazer. Eu tenho os paranauês. Eu coloquei muito esforço, eu estudei muito, eu aprendi muito, eu descobri muita coisa, eu peguei muito macete. E ao longo do tempo eu fui aumentando essa capacidade produtiva. E fui upando não só em níveis, porque a gente tem diferentes níveis para upar aqui de personagem, de habilidade, de life skill e de uma série de coisas. E também, por fim, o set que eu tenho hoje. As possibilidades que esse jogo me abrem, né, é de focar no que eu quiser e de focar em determinado personagem. Veio a Lau, eu me apaixonei por ela. Eu peguei os equipamentos, deixei ela tri. Aí depois eu coloquei a Kutum Tet. Aí agora no final do dia eu consegui comprar a Dandy pra ela. Meu, é delicioso falar, cara, eu tinha recursos, eu consegui equipar e agora eu consigo gerar recursos. Acabei de colocar uma Waking azul no tri e agora eu consigo também colocar Dandy no Tet porque agora eu consegui o item. E tudo isso resultado de muito trabalho. Porque eu sei dos elixirs que eu vendi, eu sei dos materiais que eu vendi, eu sei das remessas de comércio que eu fiz, eu sei das coisas que eu fiz. Então, se hoje de manhã, às 7 da manhã, alguém chegasse para mim e falasse assim: eu vou te dar um código. Se você colocar lá Lumberjack, o seu inventário vai encher de madeira, igual acontecia no Age of Empires. Sabe o que eu fazia com esse código? Eu rasgaria. Por quê? Porque esse código ele tiraria de mim essa certeza gostosa que eu tenho de que absolutamente tudo que eu consegui nessa conta foi mérito do meu esforço. Sim, do dinheiro que eu coloquei, porque eu comprei muitos itens de cash, sim, mas esses itens de cash sozinho, esses trajes de profissão, esses slots de trabalhador, esses slots de inventário, esses slots de armazém, eles não gerariam riqueza sozinhos se eu não tivesse lá sabendo exatamente o que fazer com aquilo e o recurso que eu geraria com aquilo. Então, se você chegar para mim e me disser: olha, eu vou te ensinar uns Paranauê aqui, que se você ficar deslogando e logando, você vai chegar no final do dia com 5 bilhões. Eu vou pensar: eu já gerei nesses 2 anos mais de 150 bilhões. Eu tenho um gear, tipo, de gear aí eu devo ter 50, de material eu devo ter, sei lá, uns 50. E o resto eu fui perdendo por aí, porque a gente tenta enchantar muita coisa e a gente derrete muita coisa. Por que é que eu vou arriscar todo o... E não é nem arriscar, vamos supor que você me desse a garantia de que eu jamais seria pego. Jamais seria pego com esse hacking. Esses recursos, eles para sempre manchariam essa certeza que eu tenho de que tudo que eu consegui com o meu esforço. Então, eu só tenho a perder, né, com isso. Primeiro, seria desonesto e desleal com as pessoas que jogam comigo. Porque, afinal de contas, está todo mundo lutando pelos mesmos recursos.
né? Cada um com a sua disponibilidade de tempo, cada um com a sua disponibilidade de itens, mas está todo mundo lutando mais ou menos pelos mesmos recursos, embora cada um só seja importante para si, porque não é importante para o outro. Eu não entendo muito bem assim, o ódio que determinadas pessoas sentem quando vê que o outro tem skins demais, ou que tem itens demais, ou que compra memória de artesão demais, ou que tem um set melhor, porque o set melhor do outro ele não diz nada a respeito de você. Porque o que diz a respeito de você é a sua capacidade de geração e a sua capacidade de sustentação numa arena, por exemplo, com os seus recursos e com o seu esforço. Qualquer outra coisa além disso, para mim, é irrelevante. Então, assim, eu não preciso que todo mundo no mundo seja pobre igual eu para que eu não me sinta pobre. Não, eu deixo que as pessoas sejam ricas, mas eu quero a minha capacidade de geração de riqueza para que eu consiga ter as coisas que eu quero. Então, a princípio, se eu descobrisse um negócio desse aqui hoje de manhã, eu fiquei sabendo por vocês e já era na parte da tarde. Mas se eu descobrisse um negócio desse aqui de manhã, eu jamais chegaria perto disso. Não só por medo de ter a minha conta suspensa, como muita gente vai ter aí, mas é porque isso arruinaria o jogo que eu tenho. E eu tô há 2 anos jogando um negócio justamente porque ele não tem um mercado de cash, justamente porque existem limites aí de valor de itens, justamente porque você tem que fazer as suas corridas, você não pode carregar um amiguinho nas costas, e por esse jogo ele ser tão recompensador no sentido de você ter que gerenciar o seu azar e lidar com a sua falta de sorte no enchante, mas conseguindo compensar tudo isso com cálculo e com organização, é justamente por isso que esse jogo me fascina e me encanta, e é por isso que eu tô nele. Então por que é que eu jogaria isso no lixo só porque eu tenho a oportunidade de gerar esses recursos? No final do dia, quando eu li isso, eu tive vontade de bater palma. Eu não conheço a Giza, mas a vontade que eu tinha era de dar um abraço e levantar no ar, assim, falar parabéns, parabéns. Porque houve uma merda. Sim, houve uma merda. Houve uma merda. Como já houveram outras vezes, como todo jogo também já teve várias vezes. Você vê aí lançamentos super esperados que decepcionam. Cara, não é fácil. Não é fácil você fazer um jogo foda. Não é fácil as coisas não darem errado. Então, Blast tá tentando voltar aí ainda, depois de tanta mancada que deu, e é capaz que volta e que os jogadores que gostam do Blast ainda tentem lá dar uma chance pro cara, pra ver se o negócio vai ou não vai. Percebe? Mas assim, pela primeira vez, os caras cometeram um erro grave, um erro noob, e não acho que isso seja Red Fox, eu acho que é EPA. Foi um absurdo que foi feito, mas o posicionamento da empresa em relação a isso foi muito profissional. E atendeu muitas expectativas, minhas pelo menos, não sei vocês. Porque é o seguinte, a gente tem um código de conduta. Ah, mas eu não li. Não, então se você acha que você tem alguma coisa a dizer porque você não sabia, é porque você está errado, né? Então nós temos um termo de uso que você aceitou que diz que os exploits que forem encontrados eles devem ser relatados, e que se alguém fizer o uso desses exploits para se beneficiar dentro do jogo, ele pode ser repreendido e punido, né? E o que houve? Houve gente que descobriu que quando ele mudava de char, quando ele relogava, quando ele mudava de canal, sei lá o que as pessoas estavam fazendo, bastava deslogar e logar novamente, ele podia receber uma recompensa única novamente. E muito possivelmente algumas pessoas estavam fazendo isso mais de uma vez por minuto, né? Mais de uma vez por minuto. E aí teve gente fazendo cálculo no fórum do máximo que alguém poderia ter ganhado, e é um volume sim assustador. Mas aí a empresa se pronuncia dessa forma: sim, erramos, sim, cometemos um erro grave, sim, fizemos bosta, nós pedimos desculpas pelo inconveniente causado por esse erro grave. Isso daqui demonstra pra mim o que eu falei da outra vez, né? É um comportamento honrável admitir que você fez bosta. E o que é que você vai fazer em relação a isso? Você vai pegar aqueles que falaram: nossa, eu recebi de novo, olha, eu recebi mais uma vez, não, isso daqui tá errado, eu vou parar. Esse cara, ele vai ter as suas recompensas retiradas. Então esse cara que falou: nossa, dá pra pegar de novo, e ele fez lá, não sei, eles não citam quantas, até tô curioso para saber qual que vai ser os parâmetros dele, mas quem abusou um pouco desse exploit vai ser punido com uma suspensão temporária e vai ter esses itens recuperados. Agora o cara que ficou das 7 da manhã até as 11 da manhã
logando e relogando, logando e relogando, logando e relogando, e que contou pros amigos tudo, o quanto ele é foda, porque ele juntou 5 bi, né, fazendo o negócio, esse cara ele tem que tomar uma permaban. Porra, mas a culpa não é minha. Claro que é. Claro que é. Então, é igual você querer culpar a indústria da multa agora. Né? Então, por que você perdeu a carta? Porque tem radar. Não, você não perdeu a carta porque tem radar. Você perdeu a carta porque você cometeu infrações. Ah, mas não é todo mundo que perde, porque tem gente que não leva multa. Não venha com esses argumentos. Se você cometeu uma infração que é passível de ban e levou ban, você não tem que chorar. E seria muito bom que algumas pessoas levassem ban permanente, que elas perdessem todo esse progresso de mais de 1 ano e meio de servidor, de mais de 1 ano e meio. Pense em quantas horas vocês jogaram esse jogo. Seria muito bom que muitas pessoas perdessem o progresso de mais de 1 ano e meio de jogo, para que elas servissem de exemplo para outras pessoas que conheçam essas histórias e que digam, não, realmente, quando surgir um outro exploit, a coisa certa é se fazer é relatar. A coisa certa é se fazer é relatar. Porque quanto mais tempo passa, mais a gente olha pra trás e vê o tanto de tempo que a gente investiu nesse jogo. O quanto esse jogo é foda e o quanto de tempo a gente investiu nesse jogo. E a gente já jogou tanto e já evoluiu tanto que eu acho que não faz o menor sentido você começar uma conta do zero agora. Pelo menos não pra mim, eu não sei pra vocês. Eu não sei há quanto tempo vocês estão jogando isso. Mas pra mim não faz sentido simplesmente começar tudo do zero e fazer tudo de novo. É impensável um negócio desse. Então, quando você mostra que a empresa ela sim está passível a erros, mas ela sabe como se comportar e como ser profissional e como ser justa, como ser honesta com os jogadores que são honestos, como ela mostra que ela sabe se portar, ela ganha a confiança dos próprios jogadores. Os próprios jogadores. Agora, pense, se é uma coisa inteligente a se fazer, você jogar durante quase 2 anos da sua vida um jogo, colocar várias horas do seu dia, vários reais do seu dinheiro, né? Numa coisa dessa, para que de repente alguém te dê a oportunidade de arruinar o seu progresso e arruinar a certeza da sensação de que tudo aquilo que você tem é mérito seu. E ainda correr o risco pro resto da vida de ter que lidar com o medo de ter a sua conta suspensa permanentemente. Enfim, eu acho que foi meio sem linha, né? Sem linha. Eu acho que esse vídeo aí da abertura, eu coloquei porque eu vi gente se corroendo por dentro de como estaria a vida daquele cara que conseguiu 1 bilhão no exploit do jogo. Eu não sei no que a vida dessa pessoa muda a sua. Ah, mas o cara vai me matar. Sim, se ele te matou com hack. E a vitória. E eu digo mais: se eu apanhar pra esse cara, eu vou me sentir fraco e eu vou querer ficar ainda mais forte. E eu vou ter uma motivação para ficar ainda mais forte do que um cara que ficou forte usando hack. Para quem que é bom isso? Para mim só. Para mim. Agora, eu não sei como que vocês vivem com a consciência de vocês, mas eu acho que se eu olhasse para trás, e hoje eu tenho todo o meu acumulado, né, de item, de material, de gold, de silver dentro do jogo. Se eu olhasse para trás e visse todo esse montante, e visse que esse montante todo ele está baseado numa quantidade aqui, num tete que eu passei, num tri que eu passei, que tudo veio de um item que eu consegui enchantar com hack, todo esse resultado aqui ele seria questionável, porque aí eu passaria a pensar de que nada disso eu mereço, porque toda a camada de cima ela foi resultado do cheat e hack de baixo. Então o jogo por si só ele já teria perdido a graça. Então hoje a gente teve, essa semana passada a gente teve uma classe nova. Eu comecei a trabalhar só em função dela. E hoje quer dizer, anteontem eu passei Zarka Tree, Kutum Tree, e hoje eu consegui a Kutum Tet, coloquei uma Awaken azul no Tree e consegui comprar Dandelion. E cara, eu tô extremamente empolgado porque agora eu quero enchantar a Zarka e eu quero enchantar a Dandelion também. Dandelion, desculpa que eu fico falando isso errado toda hora. E é isso que tá me fazendo jogar. E é isso que tá me animando a correr atrás de alguma coisa, ter alguma coisa pra fazer no jogo. Se você chegar pra mim e me der um cupom e falar assim, Fausto, toma aqui, ó, full pain, isso daqui, digita aí Lumberjack, digita aí que vai aparecer full pain na sua conta. Se você fizer isso e eu aceitar,
Amanhã eu não jogo, porque eu vou fazer o quê? Ah, mas aí você vai pra guerra e vai matar todo mundo. Sim, com o resultado de um set que não fui eu que enchantei. Por que é que eu aceitaria esse cupom que você tem a me oferecer? Só para eu passar o resto da minha vida com a certeza de que o meu set não foi conquistado por mim? Não. Aí eu teria sido burro durante esses 2 anos que eu joguei, e teria certeza de que a partir de hoje eu não jogo mais. Então, pra quê? Pra quê? É claro que nem todo mundo tem que pensar igual a mim. Muita gente vai fazer uso desse exploit. E parabéns, Red Fox, por se posicionar de maneira profissional em relação a essas pessoas que pensaram dessa forma. E se tiver gente do meu convívio, da minha guild, que levar ban por conta disso, a única coisa que eu tenho é a lamentar. Eu não acho que a gente deva defender ou proteger esse tipo de comportamento. Não. Ah, mas a culpa é da empresa. Não, a culpa é da empresa de ter errado, de ter gerado esse exploit. Agora, a punição de quem explorou é responsabilidade e consequência de quem explorou. Minha opinião, pensem aí. Até a próxima.